Bom dia, sou Alex do canal Assimetria, formado em Economia e Direito e mestre em Política Social. O intuito do canal Assimetria é mostrar o outro lado da informação. Na primeira parte da análise da taxa Selic elevada, falamos mais sobre macro, sobre inflação no macro, sobre inflação de demanda. Agora nós vamos complementar com uma análise dos dados apresentados pelo Copom, pelo Banco Central, para a manutenção das taxas Selic. Vocês vão perceber que é a mesma conclusão que tivemos na parte 1, mas agora nós vamos mostrar com os dados do Banco Central, os dados técnicos do Banco Central. Acompanhe. Então vejamos, o primeiro gráfico aí do Banco Central apresentado na reunião do Copom. Do lado esquerdo nós temos a média das taxas de juros dos Estados Unidos, área do euro e Reino Unido. Vejamos que em 2021 houve realmente uma tendência de alta das taxas de juros do mundo, certo? Porém chegamos em meados de 2022 que essas taxas de juros elas começaram a reduzir. E veja uma observação importante aqui. A taxa de juros lá subiu, mas veja nesse gráfico que o máximo ali é 3,5% ao ano. Bom, do outro lado do gráfico nós temos aí a taxa de juros nas economias emergentes. Nas economias emergentes a média é 12%, 13%. Mas vejamos nessa linha verde que o Brasil, mesmo nas economias emergentes, ele foi desproporcional, pois ele fugiu da média da taxa de juros dos demais países. E veja que se elevou a partir ali de maio de 2021 e seguiu até setembro de 2022 com taxas altíssimas. Podemos dizer aqui que com certeza a maior taxa de juros do mundo. Nesse gráfico aqui temos essa amarela aqui que é da Ucrânia, não dá nem de se comparar, nem de utilizar. E a azul aqui que foi discrepante é da Rússia, então não dá de levar em consideração esses aumentos. Mas mesmo da Rússia também começa a cair gradativamente. Só do Brasil que foge, e nós não estávamos em guerra. Outro dado também apresentado pelo Banco Central é o preço das commodities. Veja esse gráfico aqui. Houve um aumento realmente até em meados ali, abril de 2022, mas a partir daí ela também começa a cair gradativamente. E como já disse no primeiro vídeo, uma redução no preço das commodities ela tende a reduzir a inflação. O próximo gráfico é da atividade econômica brasileira. Veja que, por exemplo, essa linha amarela aqui é a linha da indústria, ela está abaixo de 1. Significa que a indústria há muito tempo patina e não cresce. Essa linha azul, ela é do comércio. Pode ver que ela se mantém, ela não há um crescimento desde 2020. E a única linha que cresce aqui é a linha de serviços. Então também demonstra que nós estamos necessitando a redução da taxa de juros, e não o contrário, porque aqui, para incentivar a atividade econômica, obviamente que você precisa de taxas de juros baixas, subsidiadas. Aí mais um gráfico do Banco Central é o PIB trimestral. Veja que nesse gráfico também ele demonstra que a produção brasileira patina. Veja da agropecuária com tendência de queda, da indústria houve uma pequena elevação, mas também com tendência de queda. O comércio a mesma coisa, apenas o serviço que tem uma pequena recuperada. E aqui do lado direito nós temos também o gráfico do produto interno bruto da demanda. O PIB a preço de mercado no último trimestre de 2022 estava menos 0,2% de crescimento. O consumo das famílias estava a 0,3%. Como que esses dados aqui vão justificar uma manutenção da taxa Selic? E veja que engraçado, a expectativa para o PIB para os próximos anos da Fox, que é uma empresa contratada pelo Banco Central para calcular essa estimativa, está em 0,88 para esse ano, 1,47 para 2024, 1,70 para 2025 e 1,80 para 2026. Mas óbvio que essa expectativa vai estar assim com a taxa de juros maior do mundo. Não seria diferente. E reforçando, isso só indica o quê? Necessidade de queda na taxa Selic. E não o contrário. Com essa taxa, vai ser. E veja o próximo gráfico. Lembrando que todos são do Banco Central, viu?
Esse gráfico aqui é de crédito para pessoa física e pessoa jurídica. Veja que o crédito de alto custo é o crédito que mais cresce no país. E o do baixo custo, ele vem com a tendência de queda. Como que você consegue mudar esse cenário de PIB baixo, esse cenário recessivo, com o crédito nesse patamar? O próximo gráfico aí são os componentes do IPCA. Aqui veja bem, os preços administrados, ele está com a queda bem acentuada. O de serviços, ele também tem uma queda e mantém aí uma média. Os bens industriais também tem uma queda de preço. E, inclusive, da alimentação também tem uma queda. Da alimentação, ele tem digamos assim, mesmo com a queda, ele está com um percentual alto, que aqui dá 10,5%, porque, na verdade, o custo na alimentação, aquela questão do preço da produção, está alto, entendeu? E não é pelo consumo das famílias, que nós já mostramos que o consumo das famílias está baixo. Então, o que está influenciando no preço dos alimentos aqui não é demanda, não é consumo, e sim está mais ligada à inflação de custo também. Então, nesse cenário, a taxa Selic ela deveria reduzir e não aumentar. Outra questão também utilizada pelo Banco Central e por todo mundo é o chamado hiato do produto. Estimado para março é menos 1,7. Esse hiato do produto, eu vou resumir basicamente, quando ele está positivo, significa que tem pressão inflacionária, que a atividade está muito alta. Mas quando ela está negativa, é o contrário. Então, o hiato negativo de 1,7 que está, demonstra que a economia está patinando. Só comprova que não se justifica tecnicamente a taxa de juros nesse patamar. Não justifica. Então vamos aqui, na conclusão do Copom, para manter essa taxa de juros tão alta. Repetindo, a maior taxa de juros do mundo. Veja bem os riscos que eles colocaram para manter a inflação, por causa da inflação. Os riscos de alta. A primeira é uma persistência das pressões inflacionárias globais. Ora, se o gráfico deles está mostrando que a inflação global está caindo, como que isso é utilizado para a alta da inflação? O segundo é a incerteza sobre o arcabouço fiscal. Pelo amor de Deus, né, gente? O arcabouço fiscal, depois de apresentado, inclusive o mercado reagiu bem, o dólar caiu. Como que isso vai ser um fator de risco alto? E o terceiro, a expectativa de inflação nos prazos longos. Veja bem, sabe qual que é a expectativa que o Banco Central colocou de inflação para 2023? 5,8% ao ano. Já para 2024, pasmem, 3,6%. Gente, estão brincando, né, gente? Isso aí é justificativa técnica para manter uma taxa tão elevada assim? E veja de outro norte o que eles colocaram para risco de baixa da inflação. Veja bem, a queda nos preços das commodities, uma desaceleração da atividade econômica mais acentuada global e uma desaceleração da concessão de crédito doméstico. Ora, gente, analisem vocês mesmos, eu não vou nem fazer minha análise, analisem vocês mesmos. Isso são dados técnicos para justificar uma taxa de juros tão alta? Obviamente que não, gente. Diante dessa situação, e aí aqui demonstrando que os dados técnicos não justificam a manutenção da taxa Selic nessa estratosfera, eu quero entrar aqui em outro assunto, um assunto importante que é a autonomia do Banco Central e também a influência. Será que ele é autônomo mesmo? Não vou acusar, porque seria leviano da minha parte, mas vou apresentar alguns dados mesmo econômico e alguns trechos das falas do próprio Roberto Campos que deixa duvidoso se o Banco Central é autônomo mesmo. A autonomia em relação ao governo já foi demonstrada. Que o governo, a equipe econômica do governo já demonstrou que não tem justificativa. E nós acabamos de mostrar que os dados técnicos também não justificam a manutenção da taxa Selic a 13,75. Então, autonomia eles têm em relação ao governo. Mas, falando aqui em relação
a autonomia com o sistema financeiro nacional que lucra com juros altos.